Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra, dorme e levanta-se. Noite e dia, enquanto a semente cresce, germina, sem ele saber como. A terra produz por si. Primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Aqui havemos de comparar o reino de Deus. Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, ele começa a crescer. E torna-se a maior de todas as plantas da horta. Estende de tal forma os ramos que as aves podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes falava senão em parábolas. Mas, em particular, ele explicava tudo aos seus discípulos. Esse trecho do Evangelho é que a liturgia nos apresenta como inspiração, como a palavra de Jesus para os nossos dias. O trecho que nós ouvimos hoje, esse pedacinho do Evangelho de Jesus, nos fala ainda do reino de Deus. E Jesus toma duas comparações. O homem que lança a semente cresce, se torna uma planta, mas o homem não percebe o seu crescimento. Não porque não quer perceber, mas isso acontece de modo natural. Ele não tem como ficar observando uma semente crescer, porque ela germina por si mesma e cresce. A outra comparação é com uma pequena semente, insignificante às vezes. Olhando apenas para ela, não se consegue perceber o tamanho da planta que ela será depois de germinar, depois de crescer. O Evangelho que faz a comparação do reino de Deus nos quer ensinar que o reino de Deus não é controlado por nós. O reino de Deus é de Deus. A semente germina por si só, cresce, e nós estamos observando e não conseguimos perceber o seu crescimento, a sua evolução. No entanto, acontece, o reino de Deus vai acontecer. E quando é que nós percebemos que o reino de Deus está aí, presente? Quando começa a produzir os frutos. Mas nós não nos damos conta de que para produzir o fruto ele foi antes uma semente, uma pequena planta, até se tornar uma grande árvore. O reino de Deus, como diz o Evangelho também, é essa semente pequenina, para a qual ninguém olha muito bem, não consegue enxergar a sua capacidade, a sua potencialidade. Só vai perceber isso quando a planta já está grande, produzindo os seus frutos, ou dando uma sombra, ou embelezando o ambiente. O reino de Deus
é percebido por nós, todos nós, a partir das suas consequências. Portanto, nós não podemos decidir controlar aquilo que o reino de Deus vai fazer acontecer. O reino de Deus, pertencendo a Ele, vai produzir os frutos que Ele quiser. Esses frutos do reino de Deus nós já sabemos pela tradição evangélica, por aquilo que nós percebemos nos evangelhos, pelo ensinamento da igreja, são frutos de bem, de paz, de justiça, de fraternidade. São bens que vão mostrando que os seres humanos se compreendem, se ajudam mutuamente. Isso significa, queridos irmãos e irmãs, que quando nós percebemos a ausência de todas essas coisas, de paz, de fraternidade, de respeito, respeito especialmente pela vida, pelo ser humano, respeito por aquilo que é obra de Deus, quando nós percebemos que essas coisas estão ausentes, é sinal de que os homens e mulheres não estão enxergando o reino de Deus, os sinais do reino. Precisamos trabalhar para que as pessoas compreendam que uma planta pequena um dia será uma grande árvore, que aquela semente pequena um dia vai germinar, vai produzir frutos. Portanto, devemos ajudar as pessoas a terem esperança no reino de Deus. A esperança que não é decepcionada, exatamente porque nós percebemos na história estes elementos que apresentam o reino de Deus. A grande busca do ser humano é pela felicidade. Nós buscamos a felicidade. O ser humano quer ser feliz. Mas às vezes para isso toma um rumo, um caminho que não leva à felicidade. A felicidade é partilha. A felicidade é o bem do outro. A felicidade é um local, um lugar, uma sociedade, um mundo onde as pessoas possam viver bem. Isso é ser feliz. Se uma pessoa fica feliz com o sofrimento dos outros, isso revela que ela tem uma doença. Ninguém é feliz com o sofrimento de outros. E para nós que cremos em Jesus Cristo, a felicidade é de fato o bem do próximo. Nós aprendemos de Jesus que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Estes são os dois elementos que nos ajudam a compreender o nosso caminho. Se estamos amando os nossos irmãos e irmãs, respeitando, convivendo, sendo fraternos, nós podemos encontrar sentido no amor a Deus e vice-versa. Se não estamos encontrando isso, é sinal de que esta ausência está demonstrando que não estamos compreendendo aquilo que Deus quer para nós. Se Deus é o sumo bem, Deus é a plenitude da verdade, a plenitude do amor, da sabedoria, de tudo aquilo que é bom. Se Deus é assim, então quando nós não estamos afinados com o bem, com a verdade, com aquilo que é justo, é sinal de que nós estamos equivocados, estamos enxergando pouco. Precisamos buscar compreender que a nossa vida só vai ser realizada plenamente em Deus, que é a nossa origem. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O reino de Deus, portanto, queridos irmãos e irmãs, não é uma instituição que nós criamos aqui. Não é um sistema político, econômico, social. É muito mais que isso. Isso pode trazer os sinais do reino, mas não é o reino. Na sociedade, no nosso relacionamento, nós podemos apresentar como é que poderia ser o reino no futuro. Como é que nós imaginamos ou como é que nós esperamos o reino de Deus. Mas aqui ele não se realiza. Nós podemos e devemos trabalhar para que neste mundo, neste tempo em que vivemos, nós tenhamos esses sinais do reino. E vejam que coisa maravilhosa! Os sinais do reino são fundamentais para a vida e para a convivência na sociedade. Os sinais do reino de Deus já produzem uma sociedade justa, fraterna, uma sociedade onde as pessoas se respeitem, se amem. Mas é apenas um sinal. Este amor pelo outro, este respeito pela vida, este respeito por aquilo que é comum,
por aquilo que é o bem comum. Isso é sinal do reino, mas é apenas sinal. O sinal não termina nele mesmo. O sinal deve apontar para algo maior, para um horizonte maior. O grande equívoco que nós cometemos é quando achamos e queremos que estes sinais sejam o reino de Deus. Aí nós transformamos o sinal em fim. Ele não mostra mais nada. Ele é apenas a realização imediata dos nossos anseios. Portanto, nós perdemos a esperança. E aí começamos a passar por cima daqueles critérios, daqueles valores fundamentais que garantem o reino de Deus, que garantem esta visão do reino de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ao meditarmos hoje sobre o reino de Deus, nós nos colocamos no centro mesmo desta busca pelo reino. Nós podemos trazer para os nossos dias, para o nosso convívio, para os nossos ambientes, estes sinais do reino. Contudo, eles devem revelar algo maior, devem revelar o futuro. Não podem ficar circunscritos àquela situação pequena, limitada, situação na qual nós vivemos as nossas tristezas também, as nossas alegrias, sim, mas vivemos as dificuldades, os limites. Se o reino de Deus é um reino pleno de vida e vida para todos, então nós precisamos fazer com que os sinais desse reino apresentem esta vida plena. Assim, quando nós nos colocamos na busca do reino, no caminho daqueles que buscam o reino, ou seja, se nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós começamos a compreender que este caminho, ele mesmo já é a realização de algumas coisas importantes do reino dos céus. Se seguimos Jesus Cristo, se damos os passos em seguida aos passos de Cristo para Deus, nós nos encontramos já felizes, porque estamos na expectativa. Essa expectativa do reino dos céus é que nos anima, nos fortalece, nos ajuda para continuarmos caminhando, animando as pessoas que estão ao nosso lado, dando coragem, dando força para elas. Nos tornamos, portanto, testemunhas, sinais, nós mesmos, sinais do reino de Deus. Este reino que será realizado no futuro, no final dos tempos, diante de Deus, o nosso Pai, é a nossa grande esperança. Assim, queridos irmãos e irmãs, você que ouviu hoje esta reflexão, sinta-se participante deste grupo que busca o reino dos céus e que não é um grupo pequeno. Nós somos membros da Igreja de Cristo, que caminhamos neste mundo para os céus. Que esta esperança nos anime, nos fortaleça e nos ajude para sermos cada vez mais fiéis ao reino de Deus. Mestre, acorda! Tu não se importa? Nós estamos morrendo!